que? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vamos conhecer a equipe do Vasco da Gama para esta tarde. O Vasco tem o goleiro Carlos Hermano 1, Pimentel 2, Moisés número 3, Alex 4 e Felipe número 6. No meio campo, Fabrício Carvalho 5, Fabrício 9, Juninho 8 e Ramon 11. Na frente o técnico Antônio Lopes tem Pedrinho 7, Edmundo capitão 10. E vamos conhecer agora a equipe do Bangu para essa tarde, no jogo contra o Vasco. O Bangu tem Alex no gol número 1, Marcelo Cardoso 2, Paulo Campos 3, Nailton 4 e Flavinho número 6. No meio campo, Marcão 5, Humberto 8, Ado 10 e Edilson número 7. Na frente, Fabinho 9, Serginho 11, o técnico Luiz Alberto. O trio de arbitragem para essa tarde tem no comando Jorge Rabelo, auxiliado por JJ Loureiro e Luiz Antônio Barbosa. Aqui o Edmundo, capitão do Vasco, e o Marcão, capitão do Bangu, tá subindo moedinha. Edmundo ganhou a sorte, vai escolher o campo. Edmundo, jogo muito importante hoje para o Vasco da Gama. Você pensando em seleção, terça-feira, convocação para a Copa América, para o Torneio da França, mas importante hoje é pensar no Vasco da Gama. Só a vitória interessa. As coisas que tem de amanhã por diante, tem que pensar de amanhã por diante. Agora tem que pensar aqui, procurar fazer de tudo para que o resultado aqui seja positivo, porque o Fluminense tem feito a parte dele, uma hora pode deixar de fazer, né? Então, se a gente estiver fazendo a nossa parte aqui, se eles tropeçarem lá, a gente tem a oportunidade ainda de chegar nesse terceiro turno. E como é que está aí a cabeça dos jogadores, o astral do time para essa partida? Está positivo, está todo mundo muito confiante, ainda mais depois da boa apresentação no segundo tempo contra o Fluminense. Se a gente mantiver aquela vontade, aquela determinação, quer dizer, com certeza o resultado tem tudo para ser o melhor possível. Bom jogo. Obrigado. Depois, como eu disse, de uma tarde de muito sol e calor. O Bangu ficando do lado esquerdo, o Vasco da Gama do lado direito e já temos bola rolando. Trabalhando o Bangu lá pela esquerda, o toque pelo meio com Edilson. A proteção soltou ali com Ado. O recuo com Nailton. Tenta fazer o giro Fabinho. Já tomou a frente dele o Fabrício Carvalho. São os primeiros movimentos de Vasco da Gama e Bangu. Terceira rodada deste terceiro turno do Campeonato Carioca. Lembrando que pela segunda rodada houve o adiamento de um jogo. Fabrício Carvalho na inversão. O apoio de Pimentel. Chega na marcação o Ado. Pelo meio com Edmundo. Juninho. Chega o Pimentel. Para trás, Edmundo pode pintar o primeiro gol. A defesa do Alex. Ramon vai para a cobrança. Alex e Moisés lá na grande área. Vem o desvio de cabeça, Alex. O Edmundo nem precisou subir para tocar. Flavinho pode arriscar daí. Ao lado dele o Fabinho buscou na frente o Edilson. Tomou ali o Fabinho, foi puxado, foi pro chão. O árbitro não marcou nada. Jorge Rabelo manda seguir, reveja aí. É puxado pelo calção. Um pênalti mais claro que isso, impossível. E o Jorge Rabelo deixou seguir. Depois os árbitros reclamam que eles estão sendo perseguidos. Esse pênalti foi claro. O árbitro Jorge Rabelo só não marcou porque não quis, porque o jogo é aqui em São Januário. Ele viu o Pimentel puxar o Edilson e depois derrubar. Não marcou porque não quis. Muito provavelmente, se fosse do outro lado, ele teria marcado. Serginho. Passou ali pelo Humberto, passou também pelo Fabrício, a sobra do Fabinho lá pela esquerda. A defesa do Vasco tinha parado.
Subiu Edilson de cabeça, Carlos Germano. Linda defesa do goleiro do Vasco agora. O toque de cabeça do Edilson. Edilson com o Marcão. Na inversão, se quiser, ele tem Marcelo Cardoso. Chegou tomando ali o Ramon. Jogando na esquerda com o Pedrinho. Põe velocidade, chega o Paulo Campos. Pedrinho puxa pela esquerda, bateu. Pedrinho! A 39 deste primeiro tempo, abre o placar para o Vasco. Vasco 1, Bangu 0, veja de novo. Pedrinho no contra-ataque rápido para o Vasco, batendo à esquerda do gol de Alex. Mais uma vez para você, Paulo César Vasconcelos. Você usou a palavra certa, Palomino, contra-ataque rápido. O Vasco finalmente fez uma jogada veloz. Pedrinho, como eu disse, é um jogador leve, um jogador veloz. Usou a velocidade, o Paulo Campos estava do lado dele, mas o Paulo Campos é um zagueiro lento. Está aí o Vasco conseguindo a vantagem. Edilson foi pro chão. Pimentel. O Pedrinho é o terceiro artilheiro do Vasco no campeonato. Só perde para o Ramon, que tem 13 gols, e o Edmundo, que tem meia dúzia. Os outros 4 gols do Pedrinho, 2 contra o Barreira, 1 contra o Olaria e 1 no último jogo contra o Fluminense. Foi o 31º gol do Vasco em todo o campeonato, o 4º neste terceiro turno e o terceiro gol que toma o Bangu também neste terceiro turno. Fabinho. Pela esquerda tem o Ado. Chegou o Fabrício Carvalho, decidido o Fabrício Carvalho. Marcão na marcação. Chegou ali o Nailton, foi pro chão o jogador do Vasco. Foi pro chão agora o jogador do Bangu e vai receber cartão o Edmundo, hein? Cartão amarelo para o Edmundo. No momento que fez o passe ali o Nailton, foi tocado pelo Edmundo. Vamos rever. Veja, ele é atingido pelo Edmundo. Não é que foi tocado, Paulo. Era para cartão vermelho, né? O Edmundo deu um soco no Nailton, então era para ser punido com cartão vermelho, não com cartão amarelo. Tá aí o Edmundo, veja mais uma vez, passa ali o Nailton. Tentou atingir e conseguiu atingir o jogador do Bangu. Está aí o Edmundo na bola. A cobrança é do 10 do Vasco. Vai pra bola Edmundo. Saiu a cobrança. Cobrança de Edmundo. A 45 do primeiro tempo, ele amplia para o Vasco. Agora Vasco 2, Bangu 0. Que linda a cobrança de Edmundo. Veja mais uma vez no cantinho direito do gol de Alex. Paulo César Vasconcelos. Chega o Vasco ao seu segundo gol, uma belíssima cobrança do Edmundo, sem defesa para o goleiro Alex. Chegou num lance de bola parada. Poderia, como eu disse, ter ampliado essa vantagem, ter vencido esse primeiro tempo com mais vantagem, se tivesse jogado com mais velocidade, com mais determinação. Mas o placar é justo por tudo que o Vasco apresentou nesse primeiro tempo. O Edmundo é uma no cravo, outra na ferradura, né? Agride o jogador do Bangu e depois agradece aos céus pelo gol que fez. Este foi o 7º gol do Edmundo no campeonato, o 32º do Vasco e o 5º neste terceiro turno. O 4º gol que toma o Bangu também no terceiro turno. Tem que agradecer mesmo, né, pelo menos, porque se o árbitro tivesse sido rigoroso, ele teria sido expulso. Exatamente, vai para a cobrança o Ado, o momento é bom para o Bangu, pode diminuir agora. Saiu a cobrança do Ado, o desvio de cabeça do Juninho, a sobra, bateu forte para fora. Era o Humberto que chegava ali no rebote. E final de primeiro tempo, 2-0 Vasco, Cícero Melo. A gente consegue chegar aqui no Edmundo, ele que estava irritado no primeiro tempo, quando o Vasco não estava jogando bem, mas acabou o Vasco com 2-0, o Edmundo fazendo um belo gol. Essa determinação que está tendo hoje, aproveitar as oportunidades. Se a gente tivesse aproveitado as oportunidades contra o Americano no primeiro tempo, a gente não tinha sido surpreendido. Acho que a gente tem que ter essa mesma vontade de fazer os gols quando tem oportunidade. Estava um pouquinho irritado com quanto o Vasco não tinha aberto ainda o placar. É lógico, a gente está jogando e, um monte com vontade, com determinação, e alguns apáticos, sem vontade, e com 17 anos, 18 anos. Aí é brincadeira, né? Acho que o treinador gosta de lançar. Parece Poligram, gosta de lançamento. Mas, o mesmo esporro que eu levo com 26, o garoto de 18 tem que levar também. A responsabilidade é igual.
e o dedo em riste, discutindo ali com o árbitro Jorge Rabelo. O árbitro está perguntando a ele se ele realmente falou. Como ele está dizendo que não falou, só disse que ele é um mau árbitro, o árbitro não vai tomar nenhuma providência. Agora, teve 2 erros graves no primeiro tempo. O Jorge Rabelo não expulsando o Edmundo naquela agressão ao Nailton e no pênalti contra o Bangu, não é, Paulo? E vamos para o segundo tempo. Já temos bola rolando. Tentativa de longe. Tranquilidade para o goleiro Alex. Paulo César Vasconcelos. Esperamos que o segundo tempo seja um pouco mais movimentado do que o primeiro. O primeiro foi muito ruim, muito lento. O Vasco brilhou só nas jogadas das quais o Edmundo participou. Um time muito parado. As críticas que ele fez ao comportamento de alguns jogadores foram procedentes. Um time estático dentro de campo, sem explorar a velocidade, muito lento e dando campo ao Bangu, assistindo passivamente a evolução do Bangu. Esperamos que esse segundo tempo seja mais movimentado, que o Bangu saia para o jogo, porque só a vitória está em desvantagem, veio aqui para empatar, então vai ter que procurar esse empate, o que vai dar campo ao Vasco para jogar na base do contra-ataque. Vai para a bola Humberto. Flavinho na cobrança, em cima da barreira de novo. Tenta sair rapidamente o Fabrício Carvalho. Edmundo com o Ramon. Tá aí o contra-ataque do Vasco da Gama. Voltando o Marcão, voltando também o Flavinho. Lá pela esquerda, Pedrinho. Se conseguir evitar a saída, o momento é bom. Saiu o cruzamento, fechando. Salvou em cima da linha o goleiro. Estavam ali o Ramon e o Edmundo na bola. Vamos ver mais uma vez. Chega o toque do Ramon. O Alex salva em cima da linha, Paulo. Essa bola não entrou, não. Marcelo Cardoso. Humberto. Juninho tomou. Olha o contra-ataque do Vasco. Pedrinho, Edmundo pelo meio, livre de marcação. É ele o goleiro. Pode ser o terceiro do Vasco. Edmundo perdeu o domínio da bola. Jogou pra fora. Que coisa feia agora. Dominou errado. O passe foi perfeito do Pedrinho. E você vê que ele domina com a perna, com o pé direito. E com o esquerdo ele joga pra linha de fundo. Jogou como um autêntico cabeça de bagre agora o Edmundo. Serginho na cobrança. Ali na cabeça da área o Marcão saiu a cobrança para fora. O passe poderia ter sido feito por o Marcão, também estava livre na meia-lua. Aí a cobrança passando sobre o gol de Carlos Germano. Apenas tiro de meta para o Vasco. E saíram a renda e público aqui em São Januário, um público pequeno. O torcedor do Vasco não tem comparecido. Apenas 1.206 torcedores pagantes e uma renda de R$ 10.670. 1.206 torcedores, Paulo. Isso prova o quanto a torcida do Vasco está ligada no seu time, né? O Vasco, embora remoto, ainda tem possibilidade de brigar pelo título desse terceiro turno. Mas esse time do Vasco não empolga o seu torcedor e aí está a resposta. 1.206 torcedores apenas vieram ao estádio de São Januário. Marcelo Cardoso, a falta do Fabrício Carvalho sobre ele. Custou para receber o Humberto. Se quiser a inversão, chega na bola o Flavinho. Enquanto você revia ali a falta, tá aí a torcida do Vasco. Pequena. Apenas alguns ameaçam algum barulho ali. Mas ouve-se mais os jogadores em campo. Viu? Juninho. No break. Tenta a linha de fundo. 3 jogadores do Bangu sobre ele. Que consegue sair da marcação. Soltou com o Pimentel. Saiu o cruzamento. Do outro lado, o Pedrinho. Pode sair novo cruzamento. Toque de lado com o Edmundo. Puxa para a perna esquerda, arma para o chute. Linda jogada de Edmundo. Golaço! Gol! É do Vasco! Um golaço de Edmundo nesse segundo tempo. A 14, reveja mais uma vez o lindo drible sobre Paulo Campos. Sai o goleiro Alex, ele só desloca o Alex, fazendo 3-0 Vasco. É merecido, Paulo? É merecido, foi o gol feito, o segundo gol do melhor jogador em campo até agora, o Edmundo. Se redimiu completamente daquela matada de cabeça de bagre que ele tinha dado minutos atrás, dentro da grande área. Chega o Vasco ao seu terceiro gol, sem se esforçar muito, sem correr muito, porque está um jogo muito fácil para o Vasco. É um jogo ruim, mas ao mesmo tempo muito fácil para o Vasco, porque o Bangu não oferece resistência. Quando o Vasco sai para velocidade ou para habilidade, pode até aumentar esse placar e chegar a uma goleada aqui em São Januário.
Aí a festa da torcida do Vasco, 3-0 na frente o Vasco. Lembrando que o Botafogo ganhou os 2 primeiros turnos, foi campeão do primeiro e do segundo turno. Portanto, já está garantido na final do Campeonato Carioca, inclusive com a vantagem de 4 pontos. E os outros clubes estão revoltados com o próprio regulamento que eles criaram, que eles organizaram, porque dizem que o vencedor do terceiro turno teria que ter também 2 pontos ganhos para a final. O Botafogo tem 4, 2 pela Taça Guanabara, 2 pelo segundo turno, mas o campeão no terceiro não tem nenhum ponto de bonificação. Por isso o Botafogo entra com essa vantagem toda. Os times estão reclamando, foram eles mesmos que fizeram, elaboraram o regulamento. O Cristiano, número 15, já foi assinar a súmula e entra no lugar do Fabrício Carvalho, não é isso, Bob? O Fabrício está machucado lá, não sei o que teve o Fabrício lá que pediu substituição. Melhorou o time do Vasco no segundo tempo? Melhorou, está mais tranquilo, né? Estava 2-0 e o time jogou com mais tranquilidade. Você conferiu o tempo e placar, a defesa do Carlos Germano, a sobra do Bangu, foi pro chão o jogador do Bangu, caiu de novo, o árbitro não marcou nada. É um lance para vermos de novo na tentativa de ir para a bola, veja aí, primeira defesa do Carlos Germano, depois tocou na bola, foi derrubado, Paulo. Outro pênalti. Vem o Vasco. Aí a inversão do Edmundo, linda jogada com o Pedrinho. Tá descendo pela esquerda, se bateu o quarto. Gol! Mais um lindo gol do Vasco. Pedrinho, veja mais uma vez. No lançamento preciso do Edmundo, ele fuzilando à frente do goleiro Alex. A 28:30 do segundo tempo, Pedrinho faz o 4º gol do Vasco, 4-0. Paulo César. Preciso o lançamento do Edmundo, perfeito o lançamento. Pedrinho entrou jogando velocidade. O Vasco chega ao 4º gol. Eu já disse aqui, se o Vasco forçar um pouquinho mais o ritmo, pode dar. Já está goleando, mas pode ainda aumentar esse placar. O Bangu está entregue no jogo. Os jogadores esperam apenas o tempo passar para acabar a partida. Está aí o Vasco sem ser brilhante, sem fazer uma grande exibição, chegando ao 4º gol, aplicando uma goleada no Bangu, merecida, porque está sendo muito melhor em campo. Marinho Júnior, tocando com Alex, recebeu. Tentativa de troca de passes ali, chega o Felipe pro corte, tem escanteio, tá aí a festa da torcida do Vasco, que ainda sonha com o título desse terceiro turno e quem sabe uma final contra o Botafogo. Vai cobrado o escanteio, Flavinho. Vai para o cruzamento. Corte do Moisés. O Pedrinho, mesmo tendo jogado poucas partidas no campeonato, ele sempre foi reserva, agora que está como titular há 2 partidas, já fez 6 gols, foi o 6º gol dele na competição. 34º do ataque do Vasco nesse campeonato e 7º nesse terceiro turno. E o 6º gol que toma a defesa do Bangu também nesse terceiro turno. Marcão. Chega o Marquinhos. Marinho Júnior. Tentou o passo para Alex. Já tomou o Vasco. Tenta colocar velocidade o Felipe. Pedrinho. Já passamos de 45, como você conferiu ali no tempo e placar. Goleada do Vasco, 4-0. O Vasco vai chegando a importante resultado que o mantém vivo aí, com todas as esperanças de ainda conquistar este terceiro turno do Campeonato Carioca. Mantém vivo e transforma o clássico do próximo domingo numa decisão de campeonato, né? Para os 2 times. O Botafogo precisa ainda vencer Vasco e Fluminense. Aí acabou! 4-0 Vasco. O Vasco continua na disputa pelo título do terceiro turno. O trabalho no gramado é do repórter Cícero Melo. Chegar aqui no Ramon, o Vasco conseguiu uma boa quantidade de gols, 4-0, e agora está em condições aí de disputar com o Botafogo, quem sabe o título deste terceiro turno juntamente com o Fluminense. O nosso pensamento agora é nas 2 partidas, Botafogo e Flamengo, e conseguir fazer os pontos necessários, que são 6 pontos, para a nossa classificação e ganhar esse turno aí. O Botafogo venceu lá em Campos por 1-0. Mas agora nós também vencemos e vencemos bem, e agora... Isso é um grande clássico domingo. Tem tudo para ser um grande clássico aí domingo. Vamos trabalhar bastante durante essa semana aí para estar com bastante força aí para no domingo fazer uma grande partida. Então o Ramon chegar também no Juninho. O Juninho também outro que se movimentou bastante, vinha de contusão
E agora parece que vai estar bem preparado para o clássico de domingo contra o Botafogo, que venceu lá em Campos por 1-0. Foi bom o Botafogo vencer também, vai continuar na briga no terceiro turno aí. E o Vasco, eu acho que não venceu o Botafogo esse ano ainda. Eu acho que chegou a hora da nossa equipe vencer-los. Foram 3 jogos, 3 derrotas. Foram 3 jogos, 3 derrotas. Alguns jogos o Vasco até jogou até melhor, mas não soube vencer. Mas é isso aí, será um jogo difícil. Eu acho que chegou a hora do Vasco vencer o Botafogo. Palomino. Ok, então, você acompanhou o trabalho do repórter Cícero Melo. Toma Pedrinho, fez o passe longo, lá na ponta, chegou, bateu e o gol! Gol do Vasco! Na jogada errada do ataque do Bangu. A saída rápida no contra-ataque do Vasco. Pedrinho bateu, o goleiro não chegou para a cobrança da falta de costas no seu vídeo, camisa 10. Barreira formada. Edmundo olha a posição da barreira. Bateu e o gol! Gol! Edmundo recebeu. Jogada do Edmundo. Edmundo, rasgou no meio, bateu e o gol! Gol! Edmundo! Agora sim, confirmando as qualidades de grande jogador. Entrou sozinho no meio da zaga do Bangu. Lindo lançamento do Edmundo, pela esquerda, é só fazer para virar goleada, é agora, bola batida e o gol! Gol! Pedrinho! Muito cruel o Pedrinho, ele escancarou, mas escancarou legal contra o goleiro Alex. É disso, Pedrinho, é disso que o povo gosta. Vasco e Bangu jogaram em São Januário. Pedrinho chuta e marca bonito. Vasco 1-0. Edmundo cobra a falta com categoria e faz o segundo do Vasco. Outro de Edmundo, agora em jogada individual. Vasco 3-0. Pedrinho ganha de Paulo Campos na corrida e fecha o placar. Vasco 4, Bangu 0.